Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Boa. Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que todos estejam muito bem. Mais uma conexão Hive enfim, para quem já participa, sejam todos muito bem-vindos, né? Para os novos que estão se conectando agora e pessoas que estão vendo essa gravação, sejam todos muito bem-vindos. É uma gravação que a gente faz e criou uma playlist super especial no Hive Academy, no YouTube. Então, se você ainda não segue o Hive Academy no YouTube, eu aconselho fortemente, porque a gente sobe materiais, vídeos todos os dias, principalmente. E o Conexão Hive a gente acaba trazendo uma escola de vendas, né? Eu acredito muito que é muito além da Hive. Esse bate-papo que a gente tem aqui, a gente traz muita técnica de venda, né? Muita técnica comercial que com certeza absoluta vai ser importante para sua vida, independente do que você faz, né, de profissão. Então eu aconselho muito você baixar a playlist lá, enfim, salva no celular, quando você estiver treinando no carro, coloca a playlist Conexão Hive, porque você não vai se arrepender, tá bom? Gente, hoje um tema fundamental, né, sobre objeção. Valor antes do preço. A objeção some, né? Então, eu acho que todos nós que trabalhamos com produtos, enfim, qualquer tipo de venda, sempre a gente vai ter algumas objeções, sempre, sempre. Faz parte da vida do vendedor, tá? Então, se você acha que vai começar a vender Hive ou qualquer outra coisa e nunca vai ouvir algumas objeções, você está enganado, né? Agora o segredo é a gente poder contornar isso, criar mecanismos para abordar da forma mais correta possível os nossos clientes, né? Normalmente uma objeção, 99% das vezes, ela não é real. E muitos vendedores que não desenvolveram essa técnica acabam engolindo isso e falam assim: ah, é verdade, não sei nem o que dizer, tal, você tem razão. Então, se você acaba fazendo com que a pessoa reflita sobre as próprias decisões, você vai ganhar alguns pontos na negociação, tá? Não sei quem aqui, como é que, se alguém puder compartilhar aqui no chat, o que você fala quando as pessoas falam que o produto é caro? Você tem um script, uma técnica pessoal? Alguém tem essa técnica? Se alguém tiver, coloca aqui, me dá uma dica aqui no chat. Quando a pessoa fala, pô, esse produto é caro. Gleides com relação ao quê? Perfeito, né? Técnica da ancoragem. Sou cocô, sorri, concorda, contorna. Boa. Relação a quê é, é, é muito boa essa técnica. Vou contar uma história aqui, que até tem a ver com isso um pouco, né? É, eu tava em Londres com minha família, eu entrei tava passando na rua com meus filhos, eu entrei numa loja da Ferrari, loja chique, né? Isso foi em 2017. Loja chique, carro maravilhoso. Eu falei assim, nossa, meus filhos pirando ali, nossa, olha esse carro, olha esse carro. Daí um vendedor todo chique, né? Chegou do meu lado e falou assim, quanto que é esse carro? Né? Eu perguntei pro cara. E o cara falou, sei lá, não lembro agora, sei lá, 500 mil libras, sei lá, 500 mil pounds. Eu olhei pro cara assim, eu tomei tipo um choque, assim, falei assim, quê? 500 mil pounds eu já fiz na minha cabeça, 5 vezes oito, enfim, comecei a converter o carro, falei assim, meu Deus do céu, falei assim, é muito caro esse carro. O cara com a postura, sem mexer, sem muitas linhas de expressão, ele falou exatamente isso. Caro com relação ao quê? O senhor está comparando com o quê? E eu ainda fui, hein? Eu ainda fui argumentador. Eu falei assim, pô, sei lá, você pega um carro na rua aí, um basicão, sei lá, paga 20, 30 mil pounds, sei lá, 20 mil pounds, um carro, você tá falando de 500 mil pounds, estamos falando, porra, 20 vezes o preço de um carro. Assim, entrei no jogo do cara, né? O cara virou pra mim e falou assim,
Se você acha que você merece esse carro, você entra nessa loja. Se você acha que você não merece, você não deveria nem tá aqui. E seco. É, porque já viu que eu era um cliente que estava enchendo o saco lá, então ele já liquidou e me colocou lá embaixo, né? Realmente, eu comparei um negócio, enfim, maçã com banana, não dá para comparar. E depois eu comecei a refletir. Eu, cara, com relação ao quê? Eu falei, se você acha que você merece, o cara falou assim, porra, o cara falou que eu sou um merda, né? Falou assim, eu não mereço o carro. O cara jogou na minha cara da forma mais política possível, né? Enfim. E ali eu comecei a entender, né, que realmente os produtos, os preços, enfim, eles têm que entregar um determinado valor para o cliente. Por isso que a gente fala, valor antes do preço, né? E aí, puxando um pouco, aí, ó, legal isso aqui, legal. Pergunta sobre se a saúde dela tem. Isso é fantástico. Se a gente começar numa venda, quanto mais a gente perguntar, questionar e fazer a pessoa pensar, melhor. Senão você vai realmente engolir o que o cliente está falando e vai sair com o rabo entre as pernas, né? Quando o cliente fala que está caro, tem algumas opções. Ele não entendeu o valor do produto, você não conseguiu transmitir isso para ele. Ele não viu a transformação que o produto pode entregar na vida dele, você não conseguiu, mostrar isso para ele. Ele não se sentiu seguro que aquilo vai funcionar para a vida dele, culpa nossa também. E talvez ele não está priorizando aquela compra, não deu prioridade. Porque realmente o cara não tem o foco em cuidar da saúde, de repente, por enquanto. Talvez a gente tenha que trabalhar o nível de consciência da pessoa, né? Mas são alguns pontos que quando a pessoa fala, pô, tá caro, você tem que começar a pensar. Começar a isolar algumas coisas que ele pode ter falado só por, sei lá, vergonha, só porque tem que falar com uma pessoa em casa para comprar um produto, só porque tem que conferir com alguém se o produto realmente é bom. Então, assim, ele precisa de mais segurança, ele precisa ver transformação e ele precisa ver o valor que você está entregando realmente no produto que você ofereceu. E é o que eu falei, 99% das vezes, 99% das vezes, é unânime. A objeção ela vai esconder outra coisa. Então cabe a nós usarmos técnicas, estratégias, mas principalmente empatia e ouvir para descobrir o que essa pessoa está escondendo, né? Tem até algumas analogias de frases, né? Pô, sei lá, se fosse mais barato eu comprava. O que quer dizer? O cara jogou uma desculpa lá no preço. Mas não, o cara falou assim, cara, não vejo valor ainda para comprar. É isso que você tem que analisar. Quando o cara jogar alguma coisa, você tem que ir na contramão disso, você tem que contornar isso, você tem que entender o que realmente ele está sentindo. E só vai entender isso com perguntas, né? O cara fala, tem que pensar. Já ouviu? Normalmente eu tenho que pensar em segurança. É o que a gente falou. Tem que pensar, você tem que, sei lá, pega uma folha de papel, pega um produto, pega o rótulo do produto, pega os ativos que estão completando o produto, vê o que cada ativo traz de benefício para a saúde do cara, vê se ele já consome suplementos, né? Tenta falar das qualidades. A gente tem uma vantagem que, principalmente a linha Hyper e tal, tem o nosso vídeo de manifesto, ele é muito bom, né? Para dar mais segurança, para trazer mais valor para o produto, para mostrar a qualidade do produto, né? Mesma coisa que urgência. Então, se o cara fala assim, puta, não é prioridade agora, que eu falei anteriormente, o cara não tá vendo que tem que comprar isso agora. Então, como a gente pode fazer para ele comprar isso agora? Como a gente pode fazer para ele ver uma certa urgência? De repente, voltar para a saúde, focar na saúde. A sua saúde você não tem urgência em você ter um estilo de vida melhor, qualidade de vida melhor, ter uma saúde melhor. Então, suplementa esse para você poder performar mais, enfim. Que mais? E eu vejo pessoas magoadas, né, quando estão fazendo vendas, muitas vezes, ficam desanimadas ou desmotivadas com uma quantidade de vendas que não ocorrem por objeções, né? E a gente sempre falou isso na nossa vida. Objeção a gente resolve com técnica, né? Nunca vai ser pessoal.
Mas muitas pessoas acabam associando objeção com rejeição, né? E não é isso. Rejeição, talvez pessoal, talvez você tem que. Não é pessoal, mas é com a própria, com a própria pessoa, enfim, não é o nosso tema aqui, né? Alguém te fala, tá, você sentiu que é rejeitado, tem que ir pro psiquiatra, né? Psicólogo, terapia. Né? Objeção não, objeção é técnica. A gente resolve de forma simples, né? Praticando, obviamente. Então, sempre fazer perguntas estratégicas. Tem uma técnica que a gente fala a vida inteira, que é descascar a cebola, né? Vai tirando a casca da cebola. O que que seriam essas cascas? Perguntas, né? Pergunta com empatia. Ah, você achou caro? Então, joga pro cara, sempre joga pro cara. Tipo, com relação a quê? Você achou caro? Posso te perguntar com sinceridade, o que exatamente você pensou nisso? Você pensou que tá caro? Me explica aqui, só para eu entender. Deixa o cara falar. Muitas vezes a gente quer falar, a gente pergunta, a gente quer responder e pergunta e quer responder. Não, deixa o cara falar. Ele mesmo vai começar a refletir. Você vai começar a isolar isso, alguns sentimentos do cara, que é importante. Você vai começar a dar mais segurança para ele, né? Ah, mostrar o que ele tá levando, né? E aí eu gosto muito dos vídeos, né? Pô, mas essa creatina eu pago X numa creatina, ou eu pago num suplemento, uma proteína Y. Cara, você fala, posso te mostrar o que realmente você está levando aqui? Eu posso te mostrar o que esse produto faz no seu corpo? Posso? Cara, pode. Você sabia que a proteína tem vários tipos, tem várias, enfim, o Metro pegou reprovou várias proteínas, e você comprar uma proteína que não absorve, ela acaba inflamando seu corpo. Você sabia disso? Ah, puta, não. Então você começa a conscientizar o cara ao mesmo tempo que você está fazendo algumas perguntas. E ancoragem, que é o que eu gosto mais, que é o que falaram aqui, né? Com relação a quê? Isso é poderosíssimo, tá? Ancoragem putz, para fechar venda, para tudo, assim, né? Principalmente os kits, sei lá, os kits dos afiliados. A gente tem o Plus, o Pro, o Master. Cara, ancoragem é jogar lá em cima, é jogar no Master, é mostrar a qualidade do Master, mostrar o benefício do Master. Desenhar no papel, ter isso de forma clara na sua cabeça, né? Quais são os benefícios daqueles produtos? Qual é o benefício de um kit que vai entregar mais qualidade, que vai entregar mais valor para você? Você joga lá em cima, porque se o cara falar não, se o cara não vê valor naquele kit maior, se você realmente bater nessa tecla, ele vai acabar levando um kit menor, mas vai acabar levando um kit até intermediário do que você ofereceria. Então, técnica da ancoragem, ela é muito importante para tudo, né? Sei lá, o cara fala R$ 200 numa proteína é caro. Joga para ele. Pô, você vai jantar com a sua esposa ou com o seu, enfim, marido. Quanto você gasta no restaurante? R$ 400? Quanto tempo dura? 2 horas? Imagina você ter 30 dias de cuidado pessoal, de cuidado na sua saúde, ter uma saúde melhor pelo mesmo valor. Será que vale a pena? Então, assim, você começa a jogar algumas referências pro cara para ele poder se situar, tá? A ancoragem eu gosto bastante e se acaba contornando uma série de objeções, tá? Preço, principalmente. E aí, não sei quem jogou aqui no chat, que eu gosto muito também, se você não mudar agora, o que acontece com a sua saúde daqui a um ano, né? Mostrar para ele que tem que tomar alguma decisão, senão o não tomar decisão é tão prejudicial ou pior do que a tomada de decisão. Essa consciência ele tem que ver, né? Você não decidir pode ser pior para você, pode ser mais detrator para você do que você decidir em consumir algum produto, né? Eu muitas vezes acabo pegando, sei lá, hoje a gente tem 38 SKUs. Quando eu faço uma venda para algumas pessoas, eu normalmente coloco três produtos chaves assim para startar. Eu falo assim, ó, a gente tem 38, eu consumo 38, eu consumo todos da minha empresa, enfim, sou apaixonado pelo produto, sei o valor que ele entrega. Para mim, o preço é um detalhe, porque melhorou demais a minha qualidade de sono, melhorou demais a minha disposição, etc. Mas se eu pudesse indicar os top 3 para você, sei lá, eu indicaria creatina, colágeno e proteína. Esses três são os tops que você precisa comprar. Então, cara, vê que tem 38.
ele viu que eu indiquei três para ele, eu acabo fazendo uma venda com um ticket médio considerável, tá? Explico cada um dos três, explico o benefício de cada um que vai trazer, explico o que acontece com as pessoas que não consomem proteína, o que acontece com as pessoas que não consomem é, colágeno, que não consomem creatina, alguns estudos, e o cara vai começar a ver valor, e ele vai ver, puta, eu tenho que tomar aquilo, eu tenho que colocar aquilo no meu dia a dia, tá? Então, isso do valor, ele é muito importante, porque você derruba o custo, que é o tema, né, da live de hoje, que é valor antes do preço, a objeção some. Então, se você conseguir antecipar isso, não tem por que o cara ficar fazendo objeções, né? Você vai antecipar isso. Você já consome? O que você consome? Que tipo de produto? Quantos dias na semana? Você vai antecipando isso e vai posicionando ele na argumentação e na comunicação que você quer passar, tá? Outra coisa que é muito importante para quebrar objeção é histórias, né? Histórias quebram objeções. Então, puta, eu com Nimbus mudou minha vida. Então, assim, meu depoimento é muito forte com Nimbus, porque eu vivo Nimbus, eu vivo aquilo, eu não posso ficar sem Nimbus nem um único dia na minha vida. Então, quando eu falo do Nimbus para as pessoas, cara, não tem nem argumento, cara, não tem nem o que falar, entendeu? Eu falo tão forte, com uma energia tão, tão grande, intenso, convicto, que não tem nem o que falar, né? Então, usar histórias para você contornar objeções é importante. Pô, esse colágeno, essa proteína, pô, sabia que tem um cara do nosso, da nossa família Hive que parou de ter dor aqui, ali, ali. Sabia que tem uma mãe que não aguentava mais, estava tomando remédio para dormir. É, agora o Nimbus ele substituiu isso e deu super certo. Cara, tem alguns depoimentos que até a gente pode pegar e pode ser até um desafio. Pode ser não, vai ser um desafio que eu vou colocar hoje, principalmente para vocês, para ter com vocês, né? E aí chegando nessa fase dos desafios, o que que eu indico, né? Acho que tanto o iniciante quanto o intermediário, eu acho que vale a gente pegar os produtos que mais vendem. Pega os produtos que mais vendem. De repente pega o iniciante pega um e o intermediário pega três produtos que mais vendem. Faz um vídeo de 30 segundos, um minuto, respondendo essa objeção. Você para você mesmo, tá caro. Então você vai pegar o vídeo, o produto, sei lá, o Nimbus, vai vender, e aí o cara vai falar, tá caro. E você no vídeo vai argumentar isso trazendo o benefício real do produto. Vai, iniciante faz com um, intermediário faz com três produtos. Se você ficar afiado em três produtos, cara, eles vão ser três produtos que vai abrir porta para você em qualquer venda, sempre que você for fazer uma venda, tá? Nível avançado, o que que eu faria? Eu juntaria histórias, depoimentos. Então pega aí os produtos que você mais vende, enfim, desses três que você mais vende, dois que você mais vende, cinco que você mais vende, começa a encontrar, garimpar algumas histórias de depoimentos para clientes que você já vendeu. Pede um áudio rápido de um minuto sobre o depoimento e joga ele numa conversa do WhatsApp sua, de arquivo que você tem, enfim, com seu marido, com sua esposa, com você mesmo. Joga lá, porque você vai ter alguns materiais importantes para você contornar a objeção em algum momento. Então, quando o cara falar que o Nimbus, pô, tá caro esse produto? Tá caro? Dá uma olhadinha, né? Ouve esses três áudios aqui. Ouve esses três áudios para ver se é o preço que conta aqui ou, ou o valor que ele entrega, ou as noites de sono que você acaba tendo, tá bom? Gente, redes sociais, vamos lá, uma frase de impacto. Deixa eu ver aqui. Valor é percebido, preço é apenas um número. Uma frase de impacto para a gente postar, repostar no Stories, ver quem tá acompanhando. E eu pegaria algum insight dessa call de hoje aqui, pega os dois, três pontos principais e faz um Stories, né? Faz um Stories educando as pessoas. Comparar preço com valor. De repente faz isso. Preço com valor. Preço versus valor. E entrega isso no Stories.
aí você vai ver o engajamento. Você até pode colocar uma enquetezinha, de repente. Fala isso e coloca uma enquete lá para você ter mais engajamento, para a galera clicar, para a galera responder. Abre uma caixa de pergunta. Sei lá, você sabe o que é, qual a diferença de preço e valor? Coloca lá, porque a pessoa vai querer participar, vai querer responder, tá? Então, rede social eu faria isso. Beleza? Gente, é isso. Espero ter contribuído. Esse é um assunto que vai conviver, né? Essa objeções, a gente vai respirar isso todo santo dia. E quanto mais a gente praticar, enfim, criar essa habilidade de contornar a objeção, vai ficar algo tão natural que você não vai nem pensar mais. Lembrando que o que salva isso, e o que direciona isso muito são as perguntas que a gente faz para a própria pessoa refletir se ela tá, se o que ela está falando é uma verdadeira objeção ou não, se vai cair nos 99% que não é a realidade que ela está falando. E a gente só vai saber isso se a gente isolar, tá bom? Beijo grande, excelente semana para todos. Fica com Deus. Aproveitar a promoção até hoje, meio-dia. Frete grátis. Então, assim, mais um motivo para a gente falar com todos os nossos clientes, principalmente, né? Frete grátis, pode até usar a expressão de preço-valor juntamente com campanhas, né, de Dia das Mães, com algum insight do Dia das Mães, e sabendo que até meio-dia a gente tem frete grátis. Então, faz a lista aí, corre para trabalhar seus contatos, porque até meio-dia é frete grátis, e eu vou te falar que frete grátis é uma alavanca, um gatilho absurdo para uma pessoa que está em cima do muro ou em dúvida fechar ou comprar, tá? Usa muito isso. Além da garrafa, além de outros brindes que a gente tem também, tá bom? Beijo grande. Excelente fechamento aí hoje para todo mundo da promoção. Valeu!